Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Physics Records Brasil. Eu sou o professor Judeu e chegou aquele momento especial de eu bater um papo contigo, um papo reto sobre magnetismo. Physics Records, Physics Records, física na área com você. Quando se fala de magnetismo, a primeira imagem que vem à sua mente, magneto. Imã de geladeira. Eu já lidei, imãs e geladeira. Não, magnetismo é muito mais do que isso. Muito mais do que pedras mágicas que conseguem atrair certos tipos de metal. O magnetismo, ele também pode ser providenciado através da corrente elétrica. Foi a experiência de um cara chamado Ørsted. Ørsted certa vez estava de boa e aí ele fez um aparelho elétrico funcionar. 1822. Fez o aparelho funcionar e deixou do lado do fio uma bússola, que nada mais é do que um pequeno ímã. Quando a corrente elétrica passou pelo fio, a bússola reagiu. Ørsted ficou pensativo, raciocinou que para produzir magnetismo, basta que você tenha corrente elétrica. Sempre que uma carga se move, caracterizando corrente elétrica, surge um campo magnético ao redor. Acontece com um fio, acontece com uma espira. Uma espira é só um enrolamento de fio. A orientação do campo magnético é dada pela regra da mão direita. O polegar vai indicar a corrente elétrica e os outros dedos abraçando indicarão o campo magnético. Se você tiver um fio, por exemplo, conduzindo corrente elétrica assim, o campo magnético vai abraçar o fio. Então, campos magnéticos são produzidos por corrente elétrica. Um cara chamado Michael Faraday parou para pensar. Já que corrente elétrica produz campos magnéticos, será que campos magnéticos também não são capazes de produzir corrente elétrica? Porque os aparelhos da minha casa não funcionam com ímã. Eles funcionam com eletricidade? Se Ørsted diz que corrente elétrica produz campo magnético, para Faraday, o campo magnético também é capaz de produzir corrente elétrica. Para que isso aconteça, no entanto, você tem que ficar ligado num princípio de René Descartes. Um camarada muito pensador, ele era filósofo, ele pensava muito. E uma das coisas que ele tinha concluído é que a natureza odeia mudança. Se você tenta mudar o sistema tenta desmudar você. É como cair do ônibus. Você estava de boa no ônibus e o ônibus freou. Você e o seu corpo são contra essa mudança. Deste modo, você continuou se movendo e acabou passando vergonha. A natureza odeia mudar. E Michael Faraday invocou os poderes de Descartes. Se a natureza tem horror à mudança, Faraday pensou no seguinte: considere uma espira, que é um enrolamento de fios, dentro de um campo magnético. Pode ser dois ímãs. Se a gente produzir variações no magnetismo dentro da espira, a espira, que odeia mudança, vai querer criar uma contravariação. Temos aqui a nossa espira, né? Esse copinho. E aí aqui dentro você tem um campo magnético produzido por dois ímãs, por exemplo. Imagine dois ímãs muito grandes produzindo um campo magnético dentro dessa espira. Se esse campo ficar muito forte, a espira, que odeia mudança, vai querer produzir um campo contrário. Mas Ørsted tinha nos dito que para produzir campo magnético tem que ter corrente elétrica. Essa espira vai conduzir corrente elétrica e essa corrente elétrica vai produzir um magnetismo que vai se opor à mudança original. Sabemos que corrente elétrica produz campo magnético. E agora, se a gente variar o magnetismo dentro de uma espira, a espira, que não vai curtir a mudança, vai querer produzir um campo magnético contra a mudança. Mas para ela produzir campo magnético, tem que ter corrente elétrica. Se o campo ficar muito forte, ela vai querer produzir um campo contrário para tentar diminuí-lo. Se o campo magnético externo ficar mais fraco, a nossa espira, que é contra a mudança,
vai querer produzir um campo magnético a favor, para tentar compensar aquela ausência de campo magnético. Se você aumenta o magnetismo, a espira quer diminuir. E se você diminui o magnetismo, a espira quer aumentar. Uou! Uou! Assim como Ørsted tinha dito que corrente gera campo magnético, variar o magnetismo dentro da espira vai produzir indiretamente uma corrente elétrica na espira. E conseguimos produzir eletricidade. Imagine dois ímãs imensos, um no teto, outro no chão. A gente pega essa espira e fica girando assim. E se o magnetismo ficar mudando, ela produz o quê? Corrente elétrica. Tive uma ideia. Se a gente prender essa espira num eixo que fica girando, a espira girando vai ter variações magnéticas em seu interior, produzindo corrente elétrica. Mas como fazer esse eixo continuar girando? A gente pode prender esse eixo numa pá e deixar a água cair. Uau! A água cai, faz a pá girar, fazendo a espira ficar girando o tempo todo. É assim que funciona uma usina hidrelétrica. A energia da água caindo vai fazer uma pá girar, fazendo essa espira ficar girando, produzindo variações no magnetismo que geram corrente elétrica. A usina eólica é a mesma coisa, mas em vez de água batendo, é vento. A usina termoelétrica basta você queimar um certo material, um carvão, e essa queima vai fazer a água esquentar. A água esquentando, ferve. E essa água fervendo vai virar vapor que sobe. E esse vapor pode fazer uma pá ficar girando, fazendo a nossa bobina, nossa espira, continuar girando. Já viu aquelas bicicletas que acendem uma luz quando você pedala? Naquela bicicleta tem uma espira ligada numa lâmpada. Nos pedais, a gente coloca um ímã. Quando você pedala, você faz esse ímã se aproximar e se afastar da espira, variando o magnetismo no seu interior. E variações de campo magnético produzem corrente elétrica. Corrente elétrica produz campos magnéticos e variar campos magnéticos dentro de uma espira produzem corrente elétrica nessa espira. O último aspecto interessantíssimo que conecta a eletricidade com o magnetismo é quando você joga uma carga elétrica dentro de um campo magnético. Quando você joga uma carga elétrica dentro de um campo magnético, vai surgir sobre essa carga uma força de natureza magnética que vai fazer ela girar. A regra do tapa é o seguinte: o movimento da carga em campo magnético, se a carga for positiva, vai surgir uma força na palma da mão. E se a carga for negativa, a força vai ser nas costas da mão. Essa força é capaz de fazer uma carga efetuar alguns giros. Você deve ter visto isso na chamada aurora boreal. Execução Aurora! Você tem o campo magnético da Terra. A propósito, lembre-se, o polo norte geográfico, onde está o Ártico, é naturalmente o polo sul magnético, porque o norte da bússola é atraído para lá. Se o norte da bússola é atraído para o Ártico, é porque lá deve ser um sul, porque norte atrai sul. E a Terra tem um campo magnético. Quando o Sol manda para nós partículas carregadas chamadas ventos solares, essas partículas ficam submetidas a uma força magnética e acabam girando. E enquanto elas giram, elas emitem luz, produzindo a aurora boreal. Obviamente, se você tiver um fio conduzindo corrente elétrica, dentro de um campo magnético, ele também estará sujeito a uma força magnética que o empurrará em alguma direção. Espero que você tenha acompanhado aí. Magnetismo tem muitas aplicações e tenho certeza que você vai mandar muito bem na hora de aplicá-las, onde quer que você precise aplicá-las. Que profundo. Corrente elétrica produz campo magnético. Variações do campo magnético dentro da espira produzem correntes elétricas. E cargas se movendo dentro de um campo magnético
sofrem a ação de uma força magnética que fará com que elas efetuem giros. Partículas positivas girarão em um sentido, partículas negativas girarão em outro sentido. Voltamos a nos ver, galera. Muito obrigado pela presença. Tô indo nessa. Judeu desligando. Fui.